No dia seguinte, quando eu fui buscar a minha filha, estava marcados para nós trocarmos as crianças na igreja, já que nós congregávamos nós duas na igreja aqui na Alcance Orlando. Então, ela me mandou uma mensagem dizendo: eu não vou no culto, venha buscar mais tarde. Então, eu falei: então eu vou meio-dia. Quando foi meio-dia, eu fui surpreendida com uma nova mensagem dela pedindo para eu ir buscar mais tarde, porque a Lívia ia brincar com a filha dela, de um carrinho elétrico que elas têm, e que a Lívia é muito apaixonada. E ela me manda nesse momento, mais ou menos 1h30, eu fico até bem, um pouco forte para mim, ver que ela deixou a Lívia tão perto dele, mesmo sabendo que ele tinha abusado dela. Quando era mais ou menos 1h30 da tarde, ela me manda uma foto da Lívia nesse carrinho sendo empurrada por ele. Tentando Eu fui minimizar buscar a caso Lívia. esteja preparando caso a menina viesse te falar alguma coisa. Exatamente. Bizarro. Quando a minha filha entra no carro, eu fiz aqueles questionamentos de uma mãe normal. Como é que foi, filha? Você dormiu com quem? Você dormiu aonde? Como foi? Foi quando ela olhou para mim e disse: mãe, ela estava sentadinha no banco de trás, eu estava no banco do passageiro com meu esposo, ela disse: aconteceu algo muito estranho. Eu nunca vou esquecer dessa frase. Porque a Lívia, ela tem... Por a gente viver aqui num ambiente cristão e ter muito cuidado com tela, com TV, com tudo, a gente está acostumado com o vocabulário dos nossos filhos, né? Se você vai saber, Fontinelli, se só tua filha aparecer falando uma coisa diferente, ela falou: opa, da onde veio isso, né? Claro. E ela fez o seguinte comentário, ela falou: mãe, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu falei: o quê? Ela falou: o tio colocou a língua na minha boca. Eu falei: língua? Tipo, já? E aí, em seguida, ela falou: ele me lambeu. Isso, assim, tipo, deixou a gente consternado. E seu marido, ao ouvir isso? Ele ficou transtornado. Você vai ligar para ela agora, você vai, né? Você vai resolver isso. E aí, foi quando eu cheguei em casa, abordei ela mais profundamente, né? Do que ela estava dizendo. Ela estava com muito medo de falar. Ela chorava muito, dizia que o tio amava ela, que o tio jamais faria mal para ela, que o tio dizia que eu ia matá-lo se caso ela me contasse. Ela repetiu isso várias vezes. Teve até um momento que ela diz assim: a tia gritou com o tio, brigou com o tio, a tia também vai matar o tio se souber. Que depois eu fui entender, por um depoimento que eu acompanhei, que ela presenciou a discussão deles em casa. Olha. Sim. Mas E como aí, que ela descobriu isso? Será que a criança contou para ela? A Lívia, sua filha... contou, vou te explicar agora. No dia seguinte, cedo, eu mandei uma mensagem para ela, sabendo de mais detalhes do que minha filha falou, que eu acho que eu nem preciso trazer aqui, porque é muito pesado e está público nos registros aí da polícia, né? Muito sério as coisas que aconteceu naquele quarto, naquela noite. Ah, ela então diz para mim assim, eu mando uma mensagem e falo: eu preciso encontrar com você agora. E ela: claro, com certeza, vamos nos encontrar, preciso conversar com você. Aí nós nos encontramos no Starbucks, eu tô sentada, e quando eu vejo ela vindo, ela já vem muito nervosa, já vem bem... A gente que tem intimidade com alguém, a gente conhece pela transparência, pelo olhar, ela já vem tremendo, muito nervosa. Eu lembro que ela sentou do meu lado, pegou na minha mão, e eu disse: o que aconteceu? Ela falou: a Lívia te contou, né? Eu falei: contou tudo. Você não vai acreditar o que eu ouvi. Eu nunca vou... Eu falo assim que isso tudo que eu tô te falando, tá tudo no meu primeiro depoimento do dia seguinte. Exatamente dessa forma. Eu digo, ela diz assim para mim: o Marcos abusou da Lívia. Eu olhei assim, eu disse: como assim? Ela falou: como? Daí eu lembro que eu questionei ela, falei: como que você sabe disso? Porque eu pensei, né? Como você sabe disso? E ela respondeu assim para mim: a Lívia me contou. E eu peguei ele numa situação suspeita. E aí eu disse assim: tá, mas você questionou ele? E ela disse assim: ele negou, mas eu confio 2 vezes mais na sua filha do que no Marcos. Nesse momento, olha o que acontece. Ela pega o telefone celular, nós estamos em pé no estacionamento, e ela liga para o pai do Marcos, pastor Irineu Grubert, por uma ligação de vídeo. E quando ela liga para ele, ele atende, ele está no carro ao lado da sua esposa, e ela fala exatamente assim: Irineu, o Marcos já fez isso com 3 mulheres, mas com uma criança eu não vou perdoar. Ela falou: já fez isso.
É muito importante deixar claro, ela não falou abusou, não, ela falou. Ué, mas estávamos falando É de que eu quê? gosto de ser muito correta nas palavras. Mas, Ela Aline, falou isso. estávamos falando de quê? De abuso? Aí ela diz, aí ele fica assim, em choque. Ele não fala nada, ele não questiona, ele não rebate. E aí ela me mostra assim no telefone para ele, fala, ele abusou da filha da Aline. E já é o pastor Irineu, já era uma pessoa conhecida minha, uma pessoa que eu até ali o admirava. E ele olhou assim, nesse momento a mãe dele começa a chorar com assim, compulsivamente, batendo no painel do carro. Foi uma cena assim terrível. E então ele não troca uma palavra, ele pede para ela se acalmar. Você não vê nesse momento, em nenhum momento, alguém dizendo assim: isso não é verdade. Pesquisa direito. O Marcos jamais faria isso. Você vê uma reação de parece que já estava esperando por isso. Isso É me uma reação tipo, de novo, né? É. Só que aí, quando nós chegamos na igreja, os pastores já estavam lá para nos receber. E aí a gente entra na sala e já imediatamente ela começa a contar o que havia acontecido. Ela começa a contar. E eu lembro de uma reação do pastor Paulo. Ele estava sentado na nossa frente e quando ela contava, ele olha para ela e diz assim: Heloísa, alguém precisa parar o Marcos. E quando ele fala isso, eu. Como assim parar? Alguém só para alguma coisa que está em movimento. Isso me gerou uma estranheza muito grande. Isso também está no laudo. No meu primeiro depoimento no dia seguinte, tá no laudo tanto da polícia como no laudo do DCF. Eu falo essa frase que o pastor falou, porque naquele momento eu percebi que tinha alguma coisa que eu não estava sabendo. Eu questiono ela. Eu falo, você pode me falar quem são as 3 mulheres? Porque eu queria já aproveitar aquele momento. E é quando ela diz o nome de uma assessora, a antiga assessora que não é essa, que já contou e já está em andamento o processo no Brasil, ela fala o nome de uma outra assessora e estranhamente ela diz assim, mas eu não posso te falar nada sobre isso porque nem ela sabe o que aconteceu. Isso, eu fiquei assim em choque, eu falei, Heloísa, você tem que me contar tudo que você sabe agora. Não sabe o que aconteceu? Que ele dopou a mulher? Não, a gente ficou isso no ar. A gente saiu de lá, eu liguei para a hotline, que é uma linha específica para isso, pedi que eu queria que a minha filha fosse examinada, porque ela tinha hematomas na boca, tinha a questão da camiseta, tinha, né? E porque eu recebi primeiro a notícia de que a igreja estaria pagando para uma pessoa de Curitiba vir cuidar da Heloísa pessoalmente, né? Isso já me causou assim, como assim, né? Por que não pode ser alguém que já está em Orlando? Por que tem que ser pago alguém para vir de lá? A igreja pagando? Pagou tudo. Vocês que ficam botando dinheiro nessa gente, dando relógio, dando Rolex, dando carro, comprando espaço no céu, dando dízimo na hora, quando passa as maquininhas, é para isso, tá? É para isso. Vocês fomentam isso. Eu estou generalizando? Não, eu não estou generalizando, mas a culpa é de vocês que fomentam isso. Porque esta mulher é cúmplice desse homem. Porque se ela sabia que já não era a primeira vez, por que ela pede a filhinha da amiga dela, da assessora, uma criança, um anjo, para dormir na casa dele? Essa mulher tem que ser indiciada igual ele. Desculpa, Aline. E quando a gente soube que uma amiga muito próxima da Heloísa acabou me procurando e dizendo que tinha rompido com ela e que precisava me contar algo. E foi quando ela me disse, olha, eu sei que o Marcos já confessou para os pastores. E já confessou para uma pessoa que estava junto e confessou para a Heloísa. E a Heloísa me procurou dizendo que vai criar uma narrativa contra você e que ela está de volta com o Marcos. Aquilo me deixou em pânico. Isso me deixou em pânico, me deixou muito surpresa. Então foi quando eu abordei a pastora Juliana para entender sobre esse novo relato, mas eu não cheguei questionando diretamente, olha, ele já confessou para vocês, por que vocês não me falaram? Eu abordei ela, né, de uma forma leve, olha, a Heloísa tá dizendo que tá deixando a igreja por isso e tal, e aí? Mas ele confessou para vocês, eu tô no chão, sabendo que a Heloísa sabe da verdade, e mesmo assim tá do lado dele e tal, e é quando a pastora Juliana então fala, não, ele falou, ele confessou pra gente, eu tenho testemunha, né, a Ilza, que foi enviada de Curitiba para cá, tava junto e tal, e a gente disse para ele que ele precisa procurar
um atendimento específico para isso. Nesse momento, Fontinelli, eu entendi que eles sabiam da verdade. E surgiu vários questionamentos na minha cabeça. Você está minimizando aí, é uma quadrilha isso aí. Por que é que não foi minimizando isso aí? Por que é todo que mundo cúmplice de todo mundo? Você está entendendo o que você está falando? Por que não foi chamada a polícia? Eu quero entender. É esse o meu questionamento. Só que eu me calei, sabe? Mas você sabe o que acontece também, Aline? Se um filho meu, uma neta minha, vem com um relato desse, pode ser irmão, pai, filho mais velho, namorado, marido, não vou conversar com ninguém. É direto na delegacia. Sim. Entendeu? Não tem amigo nessa hora. E você, diante disso, ainda aceitar que essa mulher pudesse ser sua amiga. Essa mulher ficou te mandando várias mensagens, não vem buscar agora, vem buscar mais tarde, tentando minimizar, tentando achar uma saída para defender o marido, para esconder, para ver se a criança de 5 anos esquece. Entendeu? Sim. Cadê seu marido no meio disso? Cadê seu marido no meio disso? Só a graça de Deus. Ele foi suportando tudo junto comigo. Ele foi suportando. A gente, a nossa expectativa, eu acho é que quando os pastores fossem Aline, chamados. Eu não estou te julgando, né? Eu não estou te julgando, mas que a Aline sirva de lição para vocês, porque a Aline, ainda a ficha da Aline não caiu. Essa é a grande realidade. Não tinha caído. Aline, eu não sei, mas a sensação que eu tenho, pela forma como você fala, eu não sei o que essas pessoas fazem com vocês, eu não sei se é uma espécie de lavagem cerebral, porque Deus não está nessas pessoas. Essas pessoas, elas apenas têm o dom da palavra e mais nada. E esse papo de que Deus me deu uma ideia aqui e Deus mandou te dizer, Aline, você me desculpa, é o caralho. Porque se eles são filhos de Deus, você também é. Então você não precisa de pastor para te mandar um recado de Deus. É isso que eu preciso que vocês entendam. Olha isso. Uma pastora conhecida, rica, de dízimo, porque que eu saiba é na igreja que ela trabalha, ela não é caixa das lojas americanas, encobertando o abuso, o crime, o marido pedófilo. O que é isso, Aline? A minha expectativa naquele momento era que os pastores fossem até a polícia e contassem naquele momento o que tinha acontecido. Quanto tempo levou para que eles abrissem a boca e por que eles agora as pessoas vão entender. Quando eu levei ao detetive... Todo mundo vai preso, agora todo mundo vai entender. Quando eu entendi que isso tinha acontecido, eu procurei o detetive e contei a ele o que eu sabia. Imediatamente, o detetive tentou fazer algumas ligações para os dois, mandou mensagens, tentou entrar em contato e eles nunca responderam. Ele me mandou várias mensagens dizendo, Aline, eles não me respondem, eles não falam comigo. O meu esposo um dia me mandou uma mensagem para o pastor Paulo dizendo, por favor, entre em contato com esse detetive, o telefone está aqui, vocês precisam me depor. E ele disse, não, a gente vai aguardar ele entrar em contato. Nisso se passou meses dele tentando falar e não conseguia. E depois, quando conseguiu, eles, não, a gente vai procurar um advogado para a gente saber como a gente deve agir nesse caso, que a gente não quer fazer nada errado. Eu falei, gente, vocês precisam ir falar o que vocês sabem. Eu preciso que vocês deponham. Nesse meio tempo, como demorou muito da primeira investida do detetive até o momento que eles falaram, ok, a gente vai falar, o detetive disse que caiu para uma lei de privilégio, que ele não podia mais insistir, que naquele momento ele não podia mais ouvir os pastores. Porque naquele momento eles poderiam se valer do privilégio, uma vez que eles já estavam representados por advogados. Nesse momento eu me senti muito frustrada, foi um momento muito difícil, eu achei que o processo estava perdido. Mesmo assim, eu me calei ali, correndo atrás por outro lado, sabendo que estava sendo feita a investigação e a gente estava aguardando o DNA, né? Que a gente ainda... Só para você ter uma ideia, o laboratório demorou mais de 10 meses para entregar o primeiro relatório dizendo que era material humano de um adulto homem. Isso, gente, é porque não pode falar esperma, tá? A grande realidade é essa. Tem que falar material adulto, homem, foi jogado no pijama da criança, porque é proibido falar esperma. Não pode falar, não, porque eles dizem que, eu não vou entrar em detalhes, mas tem que falar material humano adulto de um homem. E aí, quando...
foi quando, então, Fontinelli, a gente recebeu essa confirmação, foi coletado o DNA dele. Nesse meio tempo, entrou uma detetive nova. E ela veio, assim, a uma hispana, acho que é colombiana, ela veio com uma garra, assim, foi enviada de Deus mesmo. Ela disse... Latina, né, meu amor? Não, as minhas amigas falam sangue latino. Ela veio, eu vou fazer justiça pela sua filha. E foi quando eu relatei de novo para ela a situação dos pastores que sabiam, né? A polícia, inclusive, chegou a falar também já com essa pessoa do Brasil. A gente começou a fazer todo um levantamento, né, de informações. E aí, eles vieram com a mesma situação. Não, a gente tem que agora falar com o advogado de novo para saber isso aqui. E nessa foi ganhando tempo. Só que essa detetive, ela é diferente. Ela foi assim com... Ela falou, não, eu quero ter uma conversa com vocês informal, eu quero que vocês venham no meu escritório. Ela esperou, eu tenho tudo aqui registrado, mas eu acho que foi em torno de 2 meses desde o dia que ela pediu. Eles levaram ainda para poder ir. E eles entenderam, é uma conversa informal. Só que chegando lá, os próprios pastores me contaram que ela colocou cada um numa sala e colheu depoimentos de forma separada para saber o que ia acontecer. Se você me perguntar, eles falaram a verdade? Não sei se falaram a verdade. Eu nunca vou saber, porque isso segue em segredo de justiça e não saiu no relatório. Mas o fato é que eu esperava que, se fosse dito a verdade, olha, ele confessou o que ele fez, ele falou que fez isso, 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 ele já estaria preso, Fontinelli, desde 1 ano atrás, né? É isso que eu entendo e é isso que a justiça diz. Quando essa nova detetive assume o caso, ela então percebe que temos provas suficientes para colocá-lo na cadeia imediatamente. Ela diz, Aline, nós não precisamos esperar por DNA nenhum. Nós temos provas contundentes. Nós temos 2 entrevistas forenses da tua filha que são completamente contundentes. Ela conta a mesma história, com a mesma riqueza de detalhes. Não tem interferência. Não sei se você sabe, mas quando a gente, desde o primeiro instante que a Lívia é exposta a esse tratamento, a gente recebe toda uma regras que a gente tem que cumprir. E eu, como queria que o depoimento dela fosse muito, muito limpo, nós nunca tocamos assunto com ela dentro de casa. Porque a gente não queria que ela tivesse interferência nenhuma no depoimento dela. E os 2 depoimentos dela saiu como depoimentos completamente limpos e sem interferência, que era o que a gente queria, né? Eu já sabia de outros casos aí que já teve, que foi dito, a criança teve interferência, a criança, né? Então eu não queria, eu queria que ela usasse as palavras dela, a forma dela, o jeito dela, e a gente conseguiu grande vitória nisso. Até a pessoa da entrevista forense da polícia disse para nós, olha, foi uma entrevista muito doída, muito difícil, mas nós conseguimos positivar o abuso. Então, agora a gente vai reabrir. Como é que é? Já tinha uma abertura, um inquérito policial por mim, e aí o próprio departamento de criança e família abriu outro repórter contra ele. Então, tinham 2 contra ele, falando que uma criança foi abusada. E aí, a policial ainda foi além. Ela pediu judicialmente acesso a todos os relatórios das consultas semanais da Lívia. Ela teve acesso a tudo. E aí foi interessante porque eles conseguiram saber como a Lívia se comportava, o que ela falava, como ela falava, qual foi o progresso dela dentro do trauma. E aí, sem sombra de dúvidas, ela disse para mim que tinha o suficiente. Eu não sabia que a prisão aconteceria de forma tão rápida. Confesso que eu achei que iria para a corte e que o advogado de Estado iria pedir a prisão dele. Graças a Deus que não foi esse caminho, né? Porque aí ela conseguiu a aprovação da juíza, baseado nos fatos que ela tinha, laudos psicológicos, laudo físico, hematoma, camiseta, desculpa, material humano, e pediu a prisão. A juíza acatou como crime capital. Fontinelli, isso é muito grave. Crime capital é a maior pena que você pode cometer de abuso. Ele foi solto 1 mês depois. Como? 25 anos, a prisão perpétua, a pena de morte. Eu estou trabalhando, recebo uma ligação, ela me liga, ela diz, vem aqui agora, eu preciso falar com você. Quando eu chego lá, ela tá já com os documentos, ela me abraça e diz, nós fizemos justiça por você. Foi um momento muito comovente. Ela disse, nós colocamos ele na cadeia e provavelmente ele não verá a rua mais.
Eu nunca vou me esquecer disso. Eu chorava, eu me ajoelhei, eu fiquei muito emocionada, meu esposo comigo. E ali a gente acreditou, Fontinelli, que tinha acabado essa história. De verdade, a gente entendeu, agora a gente vai começar a nossa vida de novo, a justiça foi feita. 2 semanas depois, eu recebo a ligação do procurador de Estado querendo nos conhecer e entrevistar a Lívia. Procedimento completamente normal. Vou até esse local acompanhada por uma counselor da fundação e chegando lá eles fazem uma entrevista com a Lívia. Eu fico até feliz porque quem fez a tradução foi a counselor da fundação, então eu sei o que aconteceu lá dentro, não era algo que precisava ser privado, mas eu não participo para não causar algum tipo de constrangimento com a Lívia. Ele não fala nada de inglês. Fala, mas ela não se sente confortável em falar sobre esse assunto em inglês. Ela pede que quer falar com mulher e em português. Isso também é um fato importante. Na primeira entrevista forense, eles colocaram um homem para traduzir ela. Daí eles viram que não, a gente precisa remarcar e nós precisamos de uma mulher. Bom, quando ela sai dessa entrevista, a pessoa da fundação diz, olha, foi ótimo a entrevista dela. Ela, do mesmo jeito, do jeito que tá no relatório da polícia, não colocou e nem tirou nada. Eu fiquei muito emocionada. Quando eu entro na sala com esse promotor de Estado, eu me sinto muito desconfortável. Eu acho ele uma pessoa extremamente fria, mas pensei, por ser americano, talvez. E ele diz para mim, me faz algumas perguntas, eu relato a questão, né, dele ter confessado, dos pastores, ele toma nota e tal, e diz, eu vou te procurar em uma semana para a gente ver como é que esse caso segue, se ele vai ser com contestação ou sem contestação, é alguma coisa assim, que é o peso do caso. Falei, ótimo, tudo bem. Então, como nós ficamos quase que presos em Orlando durante 1 ano e pouco, porque todos diziam pra gente, não é bom você viajar, porque se acontecer uma prisão, você precisa assinar uns documentos, a gente estava meio que preso. Vamos fazer uma viagem morar o aniversário da Lívia. No primeiro dia dessa viagem, eu recebo a ligação dele, de uma forma muito fria, Fontinelli, onde ele diz para mim, olha, tô ligando para te falar que a gente vai rejeitar o caso, que não temos provas suficientes. Eu disse, oi? Dele, sim. Eu falei, eu pensei que era trote, nós pensamos que era trote. E ele disse, eu falei, você falou com os pastores? E ele disse, eu colhi todos os depoimentos e não acrescentou em nada. Eu falei, não acrescentou em nada? Como assim? Sabe, eu fiquei assim. E aí ele disse para mim, você pode seguir com o teu processo civil, o que você quiser, mas o criminal a gente está encerrando aqui. Eu desliguei o telefone completamente consternada, perguntei várias vezes se tinha alguma coisa que eu pudesse fazer, e aquilo ali, né, me trouxe assim, nossa, uma sensação de injustiça terrível, terrível. Nós oramos muito naquela viagem, nós clamamos a Deus, pedimos para que Deus trouxesse uma solução. Quando nós chegamos em Orlando na segunda-feira, imediatamente nós começamos a procurar uma forma de reverter essa situação, né? E aí foi quando várias pessoas começaram a me mandar a foto desse advogado. Olha, você tem que falar com ele, ele é o melhor que existe, ele é o melhor da Flórida, você precisa e tal, e tal, e tal. E eu fui surpreendida com a ligação de uma advogada assistente dele, que também é voluntária na fundação, e disse, ele quer te conhecer, ele quer falar com você. Eu já comemorei muito, mas você precisa apresentar o caso e ele tem que avaliar, né? Nenhum advogado sem saber da causa já... Mas ele tá vendo os noticiários e tal, então ele quer te ouvir. E eu cheguei lá, eu com meu esposo e com uma pessoa da fundação, e a gente contou para ele quase durante 5 horas, mostramos todas as provas, mostramos todos os documentos. Ele pegou o telefone na hora e ele ligou, ele tem acesso direto à procuradoria, porque ele é uma pessoa que está concorrendo ao cargo no lugar desse que negou o caso. Então, ele tem uma relação direta com tudo que está acontecendo. E ele disse, olha, acabei de falar, a justificativa pelo qual eles rejeitaram o caso é muito fraca, não faz o menor sentido, e eu descobri que quem avaliou o seu caso é um advogado formado há apenas 4 anos, que ainda não tinha condição de avaliar isso. Diz que tem a revisão do principal, mas a gente quer saber o que está acontecendo. E aí é quando a gente, então, ele diz, eu estou com vocês, eu vou pegar o caso de vocês e a gente vai fazer justiça. E aquilo me causou uma emoção muito grande. A gente sabe que agora não estamos mais sendo representados pela Procuradoria, que é algo gratuito, é por um advogado particular, por isso nós tivemos que emergencialmente iniciar essa vaquinha online para a gente levantar esse valor necessário para fazer justiça pela minha filha.
mas a gente está recebendo apoio de tantas pessoas que tem sido, assim, realmente incrível. Mas o que eu quero falar, que eu ainda não tinha dito às pessoas, é o nosso maior, o nosso maior a nossa maior tristeza em toda essa história, Fontinelli, que é importante você entender, que quando o Marcos é preso e isso vira notícia no Brasil inteiro, aparece mais uma vítima no Brasil. Uma ex-assessora que se diz ter sido estuprada por ele. Isso já me causou uma consternação. Mas sabe o que me trouxe mais tristeza? É ter entendido que a mesma pessoa enviada para cuidar da Heloísa aqui por 15 dias foi ela que cuidou dessa vítima também, em Curitiba. É uma rede. É a mesma pessoa. Eu falei, como assim? Sabe quando você se sente assim... Peraí, tem alguma coisa acontecendo por trás de mim e eu não tô sabendo, sabe? E aí essa vítima, quando eu vi o depoimento dela, quando eu vi o que ela contava... Gente, vocês sabem o que essa mulher está falando? Ela está falando o seguinte, que eles ligaram para a cuidadora das vítimas deste rapaz, porque a família tem dinheiro. Ó, estuprou mais uma, dessa vez uma criança. Vai lá acudir a cantora gospel, vai lá acudir a pastora que tem milhões de seguidores. Foi Ele foi estuprou uma criança dessa vez. A grosso modo falando, é isso que eu estou ouvindo que você está falando, Aline. Foi muito triste. E quando chega na hora dos pastores falar, ó, ele não vai sujar a imagem da igreja, da nossa congregação, eu sei lá como é que fala, porque ele é um abusador, ele é um estuprador, ele é um pedófilo agora, ainda tem esse adendo aí. Não! Eles se unem para retardar o processo de uma criança que aparece com material adulto humano na roupa, que está com a genitália machucada, com a boca machucada, e que diz que o tio botou a língua dentro da boca dela. A genitália não, ele não tocou na genitália dela. Não. Não, você disse que ela estava com a boca machucada, eu sei lá o que ele botou na boca dela, entendeu? Mas ela estava com a boca machucada, é o que você me disse. Sim. E que tinha material adulto humano na roupa da menina. E que foi constatado que era dele. Constatado que é dele. Um monte de pastor envolvido, retardando o processo, ou seja, colaborando. E o que é mais grave, estamos falando de Estados Unidos, um crime de abuso sexual para com uma criança de 5 anos, fica um mês solto? Como é que é isso? É muito. O que está acontecendo? Mas depois, vendo toda essa situação, eu me questionei, eu falei, por que a gente nunca pôde, né, ouvir o que ele tinha a dizer, receber uma oração, ou ele conhecer a criança que foi abusada, nos prestar qualquer tipo de apoio. Então, nós fomos a uma conferência dentro da nossa igreja e ele estava lá. E o meu marido falou: olha, eu acho que é uma oportunidade para a gente falar com ele, para saber o que ele tem a nos dizer. E quando nós nos aproximamos, depois de entrar numa fila, a gente se aproximou e ele olhou para a gente e disse: eu estou em oração por vocês. Foi a única coisa que ele falou. Ele não trocou uma palavra com a gente. E vocês acreditaram? Claro que acreditaram. Luciana, Aline, de novo, você estava muito envolvida com essa gente, você estava muito crente da palavra dessa gente, porque você fala, não veio fazer uma oração. Oração? Não é oração, meu amor, é cadeia. Não é oração. Entendeu? Sim. Um monte de gente se protegendo de um fato que é assim, abominável, abusaram da sua filha e se sequela para o resto da vida, e o caso foi reaberto, e ela vai ter que falar tudo de novo, ela vai ter que reviver tudo de novo. Exato! Dizer, a conta vai chegar, Aline, e quem vai pagar essa conta é você e o seu marido e a sua filha que já está pagando. Não é nenhum pastor, não é nenhuma oração, não é nenhuma palavra, não é nenhuma igreja, não é nenhuma congregação. Olha, você há de se enrijecer para isso, Aline? Eu sei. A gente, nesse momento em que ele diz isso pra gente, a gente até tem uma amiga junto e a gente sai de lá consternado, e eu vi o meu marido muito abatido com isso, e ele disse, olha, para mim já deu, eu não consigo. Desde aquele dia nós não voltamos mais para a igreja, a gente ficou realmente muito abatido com aquele constrangimento de não ter recebido um apoio, uma palavra, nada.
Aí você me disse que o Tommy Filter está concorrendo a um cargo do desembargador que livrou a cara do suposto pedófilo. É isso? Exatamente. Que cargo é esse? É o cargo de procurador do Estado. Então, o senhor Tommy Filter está batalhando o caso de procurador do Estado, podendo usar esta bizarrice, né, podendo usar este fato, né, para dizer, olha aqui, mãe, eu vou porque quem livrou a cara deste abusador não tem que estar neste cargo. E ainda te cobra 32.500. Você entendeu? É exatamente isso. E eu vou te falar, ele é muito transparente nisso, tá? Ele é muito transparente. Ele fala, Aline, eu vou representar a família de vocês, eu vou fazer justiça por vocês e eu vou mostrar que o que eles fizeram não condiz com a verdade. Então, ao meu ver, e aqui eu estender o meu agradecimento ao senhor Tom Filter, mas assim, não tem ninguém ajudando ninguém. Ele está te cobrando, ele é advogado, você é a vítima, sua filha é a vítima, ele está cobrando quase 200 mil reais, ou mais, com dólares alturas, do jeito que está, e ele ainda de quebra, que ele sabe que é um fato, contra fatos no argumento, ele vai sair vitorioso, mas ele está ali pleiteando o cargo dele, para derrubar o outro, e que seja, que se fodam, entendeu? Desculpa. Mas alguém tem que pagar por isso. As pessoas estão dizendo aqui que você está muito calma e que você está muito sorridente por ter passado por tudo isso e que eu estou mais revoltada do que você, que é a mãe. Eu quero dizer para vocês que cada um age de um jeito. Não, é uma situação muito nervosa, é uma situação... Exatamente. A Fontinelli fala bastante palavrão, eu não estou habituada. Não está habituada por quê? Porque ela é da igreja, porque ela anda com essas pessoas, porque na igreja as pessoas, inclusive, falam para mim, eu amo o seu canal, eu amo você, mas você fala muito palavrão. Eu prefiro falar palavrão do que confiar nessa gente, do que andar com essa gente, do que ouvir a palavra dessa gente. Você me perdoa, Haline. Com certeza, Você me perdoa. Eu estou as pessoas não imaginam o que a gente passou nesse 1 ano. Eu imagino. Sofrimento, foi de tortura psicológica, foi de tristeza profunda, foram 14 meses. Eu não tenho como te explicar. As pessoas que estão próximas a mim, as pessoas que convivem comigo, eu sou uma pessoa extremamente positiva, Fontinelli. Eu sou uma pessoa guerreira, batalhadora. Eu vou até o fim no que for necessário para fazer justiça pela minha filha. Agora, eu não preciso estar aqui aos prantos, chorando, para demonstrar a minha dor. Eu desenvolvi esse controle emocional. Sabe o que a minha terapeuta me explicou? Um dia, toda vez que eu contava sobre isso, eu chorava muito. Teve um dia, é muito importante explicar isso, e as psicólogas estão aqui para explicar, e teve um dia que eu, de novo, tive que relembrar todo o caso, e eu não chorei, eu me senti culpada. Eu falei, como assim eu não chorei? Ela me explicou, Aline, mostra que você está evoluindo no progresso, mostra que você está evoluindo no teu tratamento. Não significa que você não está sofrendo com isso, significa que você está aprendendo a lidar com a dor. Eu vou dizer algo para vocês. Ontem, na reunião que eu tive com um novo advogado, ouvindo alguns relatos, gente, eu me acabo, eu fico destruída, eu estou vivendo tudo aquilo de novo. Você não viu que eu me privei de te contar o que aconteceu? Porque aonde pega para mim, ouvir detalhes do abuso, isso... Sim. Então, assim, o que você precisa agora não é mais de choro, o que você precisa agora é de força. Força, exatamente. Eu preciso guerrear, eu preciso